E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. O conteúdo de hoje é formas de relevo. A origem e as transformações do relevo ocorrem devido à ação de agentes internos e de agentes externos. As formas do relevo resultam do trabalho contínuo desses dois tipos de agentes, ainda que com variações de duração e intensidade. Agem sobre a paisagem, moldando-a e modificando-a. Para melhor compreendermos a estrutura da superfície, foi elaborada uma classificação responsável pela divisão do modelado terrestre em quatro diferentes formas de relevo. São as montanhas, planaltos, planícies e depressões. Agora vamos falar desses agentes que atuam no relevo. Primeiro, nós vamos falar dos agentes internos ou endógenos, que são fenômenos naturais originados no interior da Terra, como os movimentos das placas tectônicas, os terremotos e as atividades vulcânicas. Já os agentes externos ou exógenos, por outro lado, são aqueles que agem acima do relevo, ou seja, sobre a superfície. São os ventos, chuvas, rios, mares, geleiras e a ação humana. Esses agentes esculpem as formas de relevo que se formaram e se transformarão ao longo do tempo. Agora que já estudamos sobre os agentes internos e externos, vamos identificar os quatro tipos de relevos e suas respectivas características. As montanhas são as áreas de maior altitude na superfície terrestre, que surgem do encontro de placas tectônicas. Um conjunto de montanhas forma uma cordilheira. Na América do Sul, a maior cordilheira é a dos Andes, e no mundo é a cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia e onde está situado o Monte Everest, o ponto mais elevado da Terra. Os planaltos são áreas de altitudes variadas que sofrem mais os processos de erosão do que os de sedimentação, ou seja, mais se desgastam, perdendo sedimentos do que recebem sedimentos de outras áreas. Os planaltos, eles podem ser formados por chapadas, cujo topo é plano e a altitude é superior aos 600 metros, por morros, que são topos arredondados. Existem também as serras, que são chamadas assim por apresentarem topos pontiagudos e mais elevados do que os morros. As planícies são terrenos pouco acidentados, isto é, mais ou menos planos, sem grandes desníveis, formadas pela deposição de grandes quantidades de sedimentos que vêm de rios, mares e lagos. E por último, as depressões. Suas principais características estão relacionadas ao nível altimétrico, ou seja, a altitude, em que se encontram. Costumam estar rebaixadas em relação às áreas que se limitam, podendo ser encontradas também abaixo do nível do mar. Sua superfície, apesar de plana, apresenta irregularidades, sendo, portanto, bastante acidentada e com inclinações. Esse tipo de paisagem é modelado por meio de processo de desgaste provocado por agentes erosivos que modelam o relevo. A classificação das depressões, conforme a altitude, pode ser subdividida em depressões absolutas e depressões relativas. São consideradas relativas as áreas de depressão que possuem nível altimétrico maior que o nível do mar, mas com altitudes inferiores às das áreas que a circundam. Quando estão situadas abaixo do nível do mar, são conhecidas como depressões absolutas. O Mar Morto, situado na Ásia, é a área de menor altitude das terras emersas, são 422 metros abaixo do nível do mar. É um grande lago que faz fronteira com Israel, Jordânia e Cisjordânia, o que atrai milhares de turistas todos os anos. O Mar Morto recebe esse nome porque a elevadíssima quantidade de sal em sua água impossibilita a manutenção de espécies de seres vivos. E assim chegou ao fim mais uma aula de hoje. Até a próxima e um grande abraço!